Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Gritcast, o local onde vocês vão encontrar histórias de empreendedores, pessoas ligadas à inovação e muito mais. Isso mesmo. E hoje, pessoal, a gente está aqui com um convidado especial, o nosso cliente Thiago Valdi, que hoje, além de um grande artista, né, reconhecido aí por toda a sua longa carreira na parte de arte, hoje também tem cada vez ficado mais forte na parte do empreendedorismo. Então, hoje a gente conta aqui com ele para conhecer esse outro lado, né, que todo mundo conhece muito ele pelo lado artístico, a gente quer explorar e conhecer também um pouco do Thiago empreendedor. Boa. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Eliseu, Rafa, a gente já conversa aí no dia a dia do projeto que a gente vem desenvolvendo, mas é um prazer estar aqui para falar com a galera sobre esse tema que eu gosto muito. Eu acho que o empreendedorismo, a gente carrega isso acho, desde sempre, né? Então, apesar de eu ter usado esse persona artística durante muitos anos, décadas, 20 anos de carreira, praticamente, profissional, porque desenhando, a gente desenha desde quando é criança, no fundinho da aula ali, né? Uhum. Só que agora é muito bacana poder participar com esse novo conhecimento que eu vim também acumulando e apreciando cada vez mais. Então, estar aqui falando como empreendedor é um prazer, uma honra, ainda mais com um pessoal como vocês também, que estão fazendo um trabalho incrível. E esse podcast aqui é prova disso. Então, obrigado aí, turma. Maravilha. Bom demais. Inclusive, Thiago, a gente hoje passou o dia conversando já, né? Já estamos ali desde as 5 horas, quase 3 horas aí seguidas de conversa, mas estamos bem felizes de estar te recebendo aqui hoje. Valeu. E, cara, hoje é a primeira vez, assim, você já tinha outros podcasts ali, já tinha gravado, já tinha tido essa experiência antes? Cara, como podcast, assim, nesse formato, confesso que ainda não. Já participei de entrevistas em outros ambientes, assim, mas não com microfone, com essa qualidade de áudio aqui da turma, ainda não. Mas eu acho que bate-papo já algumas vezes, assim, diferentes temas, e eu acho que tô num local com gente boa aqui, é tranquilo. Mas podcast, assim, tô achando bem legal aqui a experiência. Boa, Bacana. legal demais. Thiago, pra gente começar, eu acho que todo mundo aí, né, apesar da gente querer hoje falar um pouco do teu lado empreendedor, é bem legal da gente conhecer a tua origem, né, como que isso tudo começou, inclusive os teus primeiros passos ali no empreendedorismo, né, então não olhando apenas para arte, mas também onde que tu notou que, pô, acho que eu tenho um quê para esse lado aqui de empresas, de esse lado criativo para negócios, né? Boa. Começou, acredito como vocês também, a história de origem de vocês, começou, acho que oficialmente, quando entrei na faculdade, que foi a grande mudança de paradigma, que a gente para de fazer besteira na vida e tem que focar numa carreira, né? E aí começa esses perfis um pouco mais, eu acho que mais dinâmicos, né? Dentro da própria academia começam a surgir ali. Então tem a galera que faz faculdade que é um pouco mais passiva ali, segue bem as regras, vamos falar assim. Já tem a galera que tem uma índole um pouquinho diferente, e eu acabei me encaixando nessa turma. E também foi na faculdade, eu estava explicando para vocês, foi onde eu conheci o grafite mesmo, né, que acabou sendo a minha forma de expressão artística principal, mas foi ali também na faculdade de design que eu conheci outros empreendedores de natureza, como tá falando aqui do meu primeiro sócio, que mora aqui perto até, inclusive, morava, né, o próprio Daniel. Na segunda fase da faculdade de design, a gente fundou a Caravela Studio, que eu estava explicando para vocês. Sim. Que a gente já via que o grupo, né, dessa galera que tinha uma vertente muito boa de produção gráfica, né, de arte finalização, design gráfico para publicidade, a gente já viu que tinha um nicho, tinha demanda, e com a cara de pau, não sabia muita coisa, mas a gente já abriu um estúdio ali, que foi o nosso primeiro passo no mercado de trabalho de verdade. E eu acho que isso fez total diferença até ao longo do curso, porque a gente aproveitou muito mais a academia, porque estava tendo o dia a dia ali com o cliente, a demanda, o briefing, né, essas questões todas de lidar com sócio e tal, essa gestão toda. Então, isso começou na faculdade, cara, 2006, 2004 ali, já tava me aventurando nesse caminho. Que massa. Bem cedo. E como que foi ter uma experiência de ter um sócio? Como que foi pra tu a primeira sociedade, assim? Cara, foi muito bom, porque o meu primeiro sócio era admiro, somos amigos, até eu sou padrinho da filha dele, tudo, de casamento também. Bacana. Então, uma pessoa que deu muito fit. Eu lembro que teve um primeiro contato ali, eu falei, pô, cara, essa pessoa aqui, o Daniel, é um cara que eu quero estar junto, é um cara sério,
um cara dedicado, e ele me complementava. Então, era uma pessoa que era bem diferente de mim, né? Aham. Eu era o cara que super criativo, que todo mundo conhecia como desenhista, o grafiteiro, porque também foi na faculdade que eu Sim. comecei a fazer. E eu via nele um cara muito mais diplomático, um cara muito bom em negociação já. E isso me admirava bastante, assim. Então, eu aprendi muito com ele, eu acho que foi esse a grande expertise. Como a gente era muito novo, a gente abriu a sociedade para outras pessoas que não tinham esse fit, essa paciência, e tivemos casos ruins Aham. dentro dessa mesma experiência da Caravela, de sócios que não deram fit, saíram, deu briga, aquela coisa toda. Mas com o primeiro mesmo, que foi um bom case, ali mostrou que realmente é para ser uma sociedade, né? Um parceiro e alguém que te Sim. complementa. Que massa. Bom demais. E isso é super importante, né, cara? Ter uma possibilidade de tu ter um sócio complementar as tuas habilidades é algo que é fundamental, né? Eu acho que para todo tipo de parceria, Sim. toda empresa é... A gente, né, tem muito Sim. isso, eu e o Rafa. A gente começou a perceber que a gente se conheceu e notou ali, cara, tu tem habilidades em código e tu tem habilidades em vendas, mas os dois trabalhavam no mundo de tecnologia. Vamos se Sim. unir aí para É, trabalhar juntos que a gente consegue potencializar o resultado, né? é isso aí, cara. Exatamente. E, Thiago, me fala uma coisa. Depois que você fez ali a Caravela, a gente conhece a tua história, então eu tô passando aqui por alguns Boa. pontos principais, mas eu acho que mais porque todo mundo conhece muito você, como a gente comentou, né? Pelo lado artístico. Mas Sim. a gente sabe que você teve um trilhar muito paralelo do artístico com também o empreendedorismo, né? Que foi tudo que a gente conhece da tua história. Então, assim, depois que você saiu da Caravela, você também teve uma barbearia, não é isso? Exato. Então, se o empreendedorismo, né, é o cara inquieto, né? Ele quer Aham. escalonar, ele quer crescer, quer aprender. Eu sempre tive essa vontade. Então, com a Caravela, a gente operou durante um tempo ali, a gente começou a ver as limitações do próprio modelo de negócio. A gente inflou demais a equipe, até pela inexperiência. A gente chegou a ter 12 pessoas na Caravela e no final não sobrava nada. Então, assim, era muito trabalho e pouco retorno. E no final a gente viu que era mais fácil cada um ir como freelance, que ganhava mais do que gerenciando, mas foi um grande aprendizado e viu as próprias limitações da época, que o design era só visto como uma linha de produção para publicidade, né? Era o design gráfico. Pouco se falava de UX design naquela época e design para interface, né? E aí, também com um outro amigo de infância, a gente teve esse insight em conversas aí, de um novo nicho que também a gente entendeu que era uma tendência de mercado que ia chegar no Brasil cedo ou tarde. Até pela questão pessoal dele, o pai dele era barbeiro e a gente estava na faculdade, então eu já estava trabalhando com a Caravela, já tinha uma experiência de entregas de alta qualidade para atrair clientes para outras empresas e esse meu sócio, que é o Rodrigo, ele estava estudando a viabilidade financeira de uma barbearia. E um dia ele chegou, pô, cara, o negócio, do jeito que tá, que meu pai faz as coisas, tudo largado lá, que era a barbearia das antigas, né? Era aquela coisa, o cara de jaleco parecia mais um açougueiro do que um barbeiro, né? Não tinha decoração, não tinha climatização, não tinha nem educação no atendimento. Senta aí e não reclama, né? Sim. E a gente viu que se pudesse melhorar a experiência do cliente, poderia fazer o negócio render ainda mais. Então, se já dava lucro sendo assim, com pouco cuidado, imagina com uma experiência boa. Aham. E eu lembro que aí no final da faculdade ali, a Caravela já tinha declinado o modelo de negócio e a gente já estava estudando, então começou a montar um business plan para a barbearia. Cara, e eu confesso, na época eu estava com 22, eu acho 20 e poucos anos, a gente fez um plano de negócio bem sólido, foi quase 3 anos de trabalho ali, eu e meu pesquisando, Sim. viabilidade financeira, pesquisa de mercado, pesquisa de fornecedores, concorrência, a gente viu, cara, tem tudo para dar certo. Eu lembro que a gente até estava tomando cerveja num bar ali no centro e brincando a gente apontou para um ponto de comercial que estava vago. A gente falou, um dia a gente vai alugar ali e vai fazer um negócio ali. E pior que foi mesmo. E a barbearia está lá até hoje, né? Então a gente alugou 300 metros quadrados, fez uma reforma ali que na época 400 mil, então fez um espaço realmente de alto padrão, coisa que não existia na cidade, com certeza, e no Brasil estava começando algumas iniciativas bem fracas, bem pontuais. A gente está falando de 2011, turma. Então, 2011 não tinha esse boom de barbearia que tem hoje, né? Então, a gente conseguiu fazer um plano de negócio bem bacana, foram 10 anos de dedicação direto nesse mercado. Então, curioso que, enquanto eu estava pintando na rua,
eu estava empreendendo ao mesmo tempo. Na verdade, eu trabalhava o dia inteiro na barbearia, fechava às vezes a empresa, Sim. ia com a roupa social mesmo, com os spray, ia encontrar a galera que estava pintando na rua porque eu sabia que ali era um aprendizado muito importante, né? E o pessoal até achava engraçado. Pô, Thiago, veio da onde? Tá com a roupinha de vendedor de porta em porta, né? Mas aí eu gostava muito, sempre gostei desse dinamismo, né, do empreendedorismo. E isso foi, então, de 2011 até 2020, aí a empresa de barbearia. A gente foi pioneiro, então, nesse mercado, né? Então, ao longo desse tempo que você saiu da Caravela, montou a barbearia junto com o teu outro sócio ali, todo esse período você continuou pintando, né? Sim. Uhum. E curioso, até eu tenho um livro publicado da carreira artística, na época era 15 anos de arte urbana. Eu tive que achar um jeito eficiente de pintar, porque eu não tinha tempo, cara. Caramba. Então, todo o meu processo de pintura foi adaptado para essa realidade do empreendedor, que vocês sabem aqui, quem é empreendedor sabe, né? Cara, Sim. correria, não tem muito tempo, mas também dá a desculpa que eu não tenho tempo. Isso eu já ouvia outros artistas falando. Eu falei, cara, não quero ser mais uma estatística de um cara que queria, mas não fez. E aí fui achando um método, o próprio design me ajudou muito, né? O design é muito metodologia de trabalho, eficiência de trabalho e tal, e acabei criando um modelo de pintura que no final, quando eu dominei, cara, super rápido e muito bom, né? Com a qualidade estética muito boa, e no final acabou virando... Deu certo, né? As duas coisas ali. Ô, Thiago, o que tu consegue ver, assim, que tu aprendeu e que, ao trafegar nesses dois mundos, que tu via que, assim, cara, pode ser que sejam mundos diferentes, né? Ali o empreendedorismo e o mundo da arte, mas que tu vê, cara, isso daqui não se perde. Tanto num quanto o outro eu vejo que isso se aplica. Cara, tem algo que essa vivência da arte urbana e essa entrega que durante muito tempo, tu faz porque tu tem um propósito, né? Cara, eu quero trazer arte para a cidade, eu quero revitalizar ambientes que estão degradados, eu quero conhecer, eu quero agregar na cena, né? Porque a gente tinha a vertente da arte urbana que nem sempre agregava, que por N motivos depreciava, e a gente tem a própria realidade do Brasil, que, cara... Sim. Pô, a gente já tem uma super dificuldade para todo mundo, né? Independente da classe social. Eu chego lá e avacalho com o espaço dos outros, né? Ou pelo menos eu não me dou ao máximo ao ponto de merecer aquele espaço, aquele muro, enfim. Eu acho que o propósito, cara, da marca, por que tu faz isso, né? Por que eu sou um grafiteiro? Por que eu sou um empresário? Por que vocês têm a Grid? Por que o pessoal aqui tem um podcast? Eu acho que todo mundo tem um propósito. Pô, viabilizar algo maior para outras pessoas, né? A Grid, Sim. pô, eu trabalho com vocês, tá sendo incrível. E vocês, o propósito de vocês tá fazendo eu conseguir realizar um novo sonho, né? Sim. Então, isso está sendo possível graças ao negócio de vocês. O pessoal do podcast aqui, a gente está conseguindo bater esse papo porque eles conseguiram viabilizar isso também pra gente, né? Né, tudo isso reverbera positivamente. Eu acho que isso não se perdeu, né? Acho que o empreendedorismo tem que pensar dessa maneira também. O que eu agrego, né? Qual que é o meu propósito como empresa? E é isso que eu tinha no grafite. Então, isso eu aprendi na rua, né? No grafite, por que eu pinto, e eu consegui trazer isso pro negócio também. Que massa, cara. Que mensagem, hein? Que mensagem. Bom, né, cara? Sério. E hoje, qual que tu considera que é o teu propósito, Thiago? Cara, hoje... Pergunta profunda, né? Eu continuo, né? Então, como artista urbano, eu nunca abandonei essa marca. Então, inclusive, como artista urbano, a resposta eu quero trazer realmente essa inspiração para a cidade. Criei essa conexão com a cidade de Florianópolis. Então, tem painéis que eu consegui criar, tive o orgulho de poder criar, que somaram e viraram história à nossa cidade. Isso trouxe coisas muito benéficas sobre a nossa cultura local, resgate cultural, valorização de personalidades que a gente teve aqui, como a Antonieta de Barros, o próprio Franklin Cascais. Sim. E eu acho que isso deu super certo, reverberou muito. E eu quero trazer eles de volta. Então, a ideia é que... sem spoilers, mas praticamente certo de que esses painéis vão ser realizados agora de novo, e esse é um propósito que eu lutei bastante em paralelo, e reacender essa mensagem de que a arte urbana agrega a nossa cultura, né? Curioso de que esse ano, foi esse ano? Início do ano, né? Finalzinho do ano passado, foi assinado pelo governo federal de que o grafite virou patrimônio cultural brasileiro. Então, isso é bacana de ter visto essa transição, né? De começar como o moleque lá que tá fazendo arte, né, na rua, para algo que virou um patrimônio, assim. Então, essa é a mensagem da arte urbana. Mas em paralelo, as histórias vão evoluindo, né?
vamos dizer que Thiago Valdi como artista tem 20 anos, Thiago Valdi como empreendedor está sempre se buscando um novo propósito, assim, porque como eu saí da barbearia em 2020, 2021, eu vendi a minha sociedade para o meu sócio que está tocando o negócio hoje, eu fui para uma área também que é o que nos temos em comum hoje, que é tecnologia, né? Então, fui trabalhar também numa startup. Cara, aprendi demais, uma faculdade nova praticamente. E ali tive contato com a tecnologia e como o design, né? Toda essa bagagem empreendedora, cara, contraventora, vai de certa maneira, se soma na tecnologia, né? De uma startup. Então, aprendi muito ali com a Payface, grandes líderes, grande ecossistema. A gente estava falando, muito recurso, um ecossistema que realmente te joga para cima, né? Total. Muito bacana. E a partir dali também de novos insights, que eu vou falar um pouco mais, mas passando para vocês, então, como o propósito agora da tecnologia, né? Que a gente falou, cara, a tecnologia não tá aí para nada, ela não é o fim de nada, né? Sim. O que tu quer entregar com o teu sistema, né? Que dor que ele resolve e tal, que é o que a Grit tá me permitindo conseguir entregar, né? A gente já tá conseguindo entregar algumas coisas aí. É bem isso, cara. Inclusive, essa é o que a gente identifica como a maturidade das pessoas que estão montando a sua própria startup, né? É ver como a tecnologia como um meio e não como a solução final. Porque a gente sabe que no final do dia, o que importa para o empreendedor, para a pessoa que você está atendendo, é se a dor dela está sendo solucionada. Cara, se você vai fazer isso escrevendo uma carta, se você vai fazer isso jogando uma pedra na parede, o que importa é você consegue resolver aquela dor, né? Então, a gente fica feliz, né, de quando a gente tem a possibilidade de atender empreendedores que têm a mesma visão e de que estão vendo a tecnologia assim, como é o caso do seu projeto, né? Boa. Então... Então, é engraçado que quando eu me desliguei da Payface, assim, que justamente porque vi a oportunidade de empreender nessa nova era que estamos entrando, a gente não deixa de estar numa nova era aí da inteligência artificial, enfim, as coisas estão mudando. E meus líderes lá, que aprendi eternamente grato a esses mestres que eu tive lá na Payface, um deles falou assim para mim, assim, cara, eu acho que agora o Thiago Valdi e o Thiago Furtado, que são essas duas personas, né, se encontraram no novo projeto ali, que então o propósito que a gente tá construindo é justamente melhorar a jornada de compra de pessoas que a cor é relevante. Onde a cor é relevante na tomada de decisão de compra, existe essa tecnologia que pode auxiliar, reduzindo o tempo e tirando essa fricção. Algo que eu sofri nesses 20 anos comprando tinta aí para pintar essas coisas, cara. Até fala, né? O inovador é o preguiçoso. Ele quer simplificar a própria vida, né? Então não deixa de ser um pouquinho disso aí o projeto que a gente está desenhando aí. É bem legal, Thiago. Inclusive, isso é o mais importante, né? Você resolveu uma dor que você sentia, então você tem todo o conhecimento para conseguir tocar esse projeto. Thiago, e como que foi essa transição para ti de sair de uma barbearia, que é um atendimento físico, né? Você está ali trabalhando, para ir para uma startup, que é um mercado digital, uma área que ela roda num ritmo muito acelerado também, né? Como que foi para ti essa transição? Cara, excelente ponto, assim, a transição do serviço físico, né, de ter um ponto físico, Sim. É completamente diferente. A qualidade do serviço, então, ela é completamente diferente do que a tecnologia estava se propondo ali. Eu acredito que uma coisa que eu percebi que foi importante é essa bagagem que eu já tinha de lidar com pessoas. Eu fui entrar no ramo da tecnologia e falei, cara, o que um grafiteiro, designer, dono de barbearia pode agregar numa empresa de, sei lá, de pagamento por reconhecimento facial, né? E eu entendi que a tecnologia é feita por pessoas, cara. Então, se tem pessoas dentro da empresa, se tem um cliente que a gente tem que atender, esse mesmo apreço que eu tinha lá no serviço da barbearia, que a gente inovou com qualidade e tal, e foi reconhecido por isso, inclusive. Sim. É uma das maiores, a quarta maior rede de barbearia do Brasil lá na época era a gente, cara. 2 moleque aí, e com faturamento alto para o segmento na época também, quase 2 milhões por ano, cara. E a gente conseguiu expandir, virou referência. A gente bateu recorde de vendas de cosmético masculino no estado. Caraca. Então, assim, coisas que não existiam na época, né? O homem pegava o shampoo da esposa, a gente conseguiu inovar, né? Sim. Então, essa bagagem, eu vi que fazia muito sentido. Mas a principal diferença, eu acho que foi o maior aprendizado, cara, foram... que eu tive que me adaptar mesmo, eu não conhecia. Eu vim
uma metodologia de trabalho, a waterfall ali, né? Sim. Cara, tu tem uma barbearia, tu vai cortar cabelo, tu prevê isso 3 anos com antecedência e vai dar certo que o cabelo nasce. Sim. Continua nascendo, algo extremamente previsível, né? Só que na metodologia ágil, cara, tudo muda muito rápido. Total. Tu não dá para se apegar. Então, esse tipo de metodologia, eu realmente, no começo, não fazia nenhum sentido para mim, assim. Eu queria antever tudo com muita antecedência. O próprio designer, né? Ele quer planejar, ele quer programar a parada, ele quer projetar a questão, né? Tudo que sai do projeto parece que tá errado. E na metodologia ágil, cara, da startup, né? Do Lean, UX, enfim, times empoderados, tudo que eu tive a oportunidade de lidar. Eu acho que foi a grande diferença, mas foi uma das coisas mais legais que eu tive contato, assim, cara. Bacana. Eu acho que eu nomearia a metodologia ágil como a grande diferença, que é a diferença que eu acho que potencializou meus conhecimentos até o momento. Que massa, cara. Tiago, e você tinha 22 anos, então, com a barbearia? Tem uma foto no Google lá, acho que 22... A gente já saía no jornal lá, Jovens Empreendedores. Que massa, cara, que legal. É isso que eu ia comentar, né? Você estava bem jovem ali, já com a barbearia referência, uma das 4 maiores redes aí do Brasil. Foi. E depois passou para líder de UX, né? De design dentro de uma grande também empresa de reconhecimento facial, que também foi uma das líderes ali, né? Na área, no setor dela. Então, que massa, cara. Essa trajetória ali, né? Mostra o Tiago empreendedor que estava ali, né? E que às vezes era ofuscado por um outro grande talento, né? Que era o seu talento artístico, né? Foi, total. Cara. Eu acho que a diferença é que na arte eu usei mais o marketing, né? Eu postei mais e como empreendedor sempre fiquei muito mais no dia a dia, muito mais focado na entrega ali, no operacional e pouco construindo esse branding, né? Não tava. Mas eu acho que essa transição, né, do design gráfico para publicidade, depois como, enfim, era CMO ali, quem tocava a operação na barbearia era meu sócio, mas eu também ficava na operação, mas também marketing, diretor. E aí, até estava comentando, né, Elis, eu acho que vale tocar aqui, na época, 2011, cara, agendamento de barbearia era tudo por telefone, a gente foi um dos pioneiros em agendamento por aplicativo. Então, na época, o aplicativo era só para salão feminino. Então, eu tive a experiência na época também de mudar a jornada de agendamento para a barbearia. Então, quando cheguei na startup da Payface, eu já tinha um conhecimento prévio de, cara, criar uma nova jornada, seja de corte de cabelo, de agendamento. Então, essa transição, essa adaptabilidade do design, cara, o design está mudando cada vez mais rápido. Então, foi possível me adaptar. Como artista urbano também tem que se adaptar a tudo que tem ao redor. Eu acho que essa que eu considero uma das principais habilidades da nossa geração, que se adaptar. Foi super bacana esse processo dentro da Payface também, na tecnologia como um todo, né? Que massa. Então, para você que tá aí falando assim, mas hoje todas as barbearias já usam aplicativo, né? O Tiago tava lá em 2011, né? Já com essa metodologia sendo aplicada ali. Então, a gente consegue ver nesse olhar inovador que já era presente. Antecipar as tendências, né? A gente consegue ver os sinais vindo. Quem tá atento vê os sinais vindo aí. E tem alguns, né? Ô, Tiago, e me fala assim, também, né, olhando um pouco pro teu lado artístico, né? Como que você consegue conciliar atualmente, né, assim, a tua rotina de artista com também parte de empreendedorismo, principalmente agora, né, fundando esse novo projeto que está nascendo, né, assim, realmente com todo um esforço, um empenho teu. Como que você está conseguindo conciliar esses dois mundos? Eu estou muito mais dedicado ao novo projeto e aos estudos que ele está demandando, né? Não só para estruturar uma empresa agora como founder, né? Como CEO, como cara que puxa 100%, estudar time de vendas, cara, pricing, gestão toda, né? A tecnologia, usabilidade, enfim. E na arte urbana eu tô num time diferente, né? Como eu falei, a gente estava brincando ali. Se nesse novo projeto de tecnologia eu estou buscando uma POC, validar uma POC ou um MVP, como artista eu já eu tô tracionando um produto, né? Eu já entrego ele, já tem valor agregado, eu estou querendo melhorar a cadência, aumentar a previsibilidade de renda como artista. Então a minha jornada hoje como artista está parecida com a jornada do
do empreendedor. Eu estou estruturando o time de venda, estou melhorando presença digital, melhorando processos jurídicos também. E confesso que depois de ter praticado tanto, né? Cara, Sim. quase uma vida inteira aí de desenhando, pintando, escolhendo tinta. Eu tenho a rotina de pintura só quando fecham projetos dentro do meu... Falando bem como empresário, né? Fechando dentro do meu ICP ali, fechou, aí eu me dedico à entrega do que tá no escopo, assim, mas... eu não tenho mais aquela rotina que eu acho que todo mundo imagina, né? Porque o Thiago no ateliê, todo sujo de tinta, testando. No final, meu ateliê todo clean, roupa limpa. Eu sempre fui, né, cara? Sempre fui bem eficiente, vamos falar assim, no processo artístico. Mas hoje a rotina tá estruturar os processos, melhorar os processos. Novas tecnologias estão vindo também, cara, para artista aí. Recentemente adquiri aquele óculos do MetaQuest lá, cara. Pô, eu tenho um método que o artista precisa transferir. Cara, resumindo aqui, long story short, né? Não quero... Como é que eu pinto um prédio daquele tamanho, né? Tem uma técnica de transferência de medida, certo? E hoje, com esse óculos do Zuckerberg ali, cara, eu boto ele, eu consigo ver a parada, reduz muito tempo já. Então, eu curti muito porque esse óculos reduz meu tempo que eu já pinto rápido. Sim. Né? Eu já pinto rápido ali 4 a 6 horas para fazer um painel. Caramba. Esse óculos reduz ainda. Então, eu tô fascinado em melhorar meus próprios processos com tecnologia. Então, tô pirando nessas coisas aí. Que massa, bacana cara. demais. Pô, inclusive, eu vi agora recente, né? Quando eles começam a publicar vídeos no Instagram também com o óculos, né? Eles tagueiam que aquele vídeo foi feito pelo óculos, né? Para dar impulsionamento e gerar cada vez mais lucratividade, legal, não sabia né? disso aí. Ele tagueia, ele grava, né? A visão, o ponto de vista. Super legal, cara. Tô segurando para pintar alguma coisa com ele para mostrar para a turma aí o futuro, né? Que bacana demais. Que massa. Legal. Você também tem algumas pinturas internacionais aí, né? Nessa longa história de artista. Como que foi pintar fora do Brasil? Como é que esse pessoal te achou para você ir para lá pintar? Como é que funcionou essa parte? Legal, cara. Teve sim. Cara, viajei bastante já. Cara, uns 8, 10 países já consegui ir com relação à arte. Eu acho que chamou a atenção, além, claro, do resultado estético, né? Que tu chega na técnica, mas o propósito, aquele propósito que a gente falou que o artista tem, o empresário tem que ter também, foi, eu acho que chamou, o que diferenciou nesse mercado, né? Tem muito artista bom, cara. Tá cheio, a galera, nova geração tá vindo com uma bagagem super top. Então, na época, eu acho que foi o que eu consegui me diferenciar, foi a proposta que eu estava trazendo, né? Dessa cultura local nossa aqui, do mar e tal. E isso abriu portas para mim. E, pô, foi muito bacana ver que o que a gente fazia aqui, nessa ilha minúscula aqui, né? Perdido, né? Tem o hino, né? Perdido, um pedacinho de terra perdido no mar aqui. Sim. Tudo que a gente foi criando dentro desse nosso próprio ecossistema, cara, era relevante e impactante em qualquer lugar do mundo, assim. Então, mostra o potencial que a gente tem no nosso próprio... As pessoas ao nosso redor. A gente estava falando do ecossistema aqui da tecnologia, que é um dos... Cara, destaque no Brasil. O Brasil é destaque no mundo. Então, a gente tem esse privilégio aí. Então, viajar, chegar lá fora e fazer o que a gente faz aqui, que não dá muito valor, né? Sim. E tu mostra lá e tu faz, cara, a gente vê que a gente tem um potencial incrível mesmo aí como profissionais e independente do nicho, assim, cara. Muito bacana. E aqui tem aqui no Brasil tem muito essa questão da síndrome do vira-lata, né? Assim, a gente olha pro brasileiro como se ele não fosse um cara que é capaz de fazer grandes revoluções, capaz de impactar fortemente não só dentro do próprio nação, né? Dentro da própria nação, mas sim no mundo em si. Como que foi pra ti, assim, quais que foram os países, né, primeiro que tu foi e como que tu viu isso sendo refletido ali, né, nos diferentes lugares que tu visitou? Cara, eu acho que tem um que é muito marcante, até pela choque cultural, 2 choques culturais, tá? Cara, porque América e Europa, a gente... Bom, países latinos da Europa, vamos falar assim, né, que tem a descendência ali, Espanha, Portugal e próprio Estados Unidos, a gente é muito americanizado, não no mau sentido, mas a gente está muito familiarizado já com essa cultura. Total. Então teve, cara, 2 pontos que eu fui assim que o choque foi absurdo e deu essa sensação assim, cara, como é que eu vim parar aqui fazendo isso, cara? Um foi na Índia, que eu tava comentando. Sim. O choque cultural é absurdo de diferente,
Mas lá o choque é muito mais para as dificuldades que eles têm lá. Então, se a gente acha que a gente tem dificuldade aqui, a gente acha que é o vira-lata lá, cara, porra, não tem nem noção o quão pode ficar, às vezes, pior, né? Falando que nas limitações, cada um, seu país tem suas limitações de lá. Fui na maior favela da Índia, cara. A gente foi fazer um grafite lá. E realmente, aí tu volta pra cá com outro olhar. O Brasil, ele é incrível. Pra ter noção lá, nem o ar dava pra respirar direito. A poluição lá que é. Então, se a gente já tem ar aqui e não percebe, então isso já deu um choque, né? Mas ainda no outro extremo, eu fui na Suécia também, cara. Me convidaram lá pra fazer um projeto com a prefeitura lá de Estocolmo. E, pô, eu cheguei, parecia que eu tava no futuro, cara. Parecia que eu tava 500 anos no futuro. Aí na época eu tava usando o bigode, tava igual o Eliseu, assim. Eu, né, tenho 1,70 m. Sim. Pô, lá, cara, média 1,90 m, 2. Caramba. Todo mundo é enorme, cara. Aí eu parecia o bonequinho do Mario correndo na Suécia, assim, cara, tudo muito incrível, organizado, as pessoas incríveis, assim. E mesmo assim, toda a prefeitura, teve toda uma mobilização da comunidade deles lá para receber. Fui eu e outro artista brasileiro, o Lian também. E, cara, o pessoal entregava literalmente coroa de flores, assim, muito bem recebido pelo que a gente conseguiu pintar lá. De novo, era uma pintura, tecnicamente, ok, sim, com uma proposta, e foi muito bem recebido lá, então eu fiquei bem impressionado com o nível de organização que a sociedade deles tem lá, e respeito também, né? Uhum. E isso foi 2 cases extremos, né? Que massa. Caiu a ficha, assim, que o mundo é um lugar bem grande mesmo, cara. E você nunca teve vontade, Thiago, de ir morar em um outro país pra... Não sei se tu já chegou a morar, né? Então... Pô, essa é uma pergunta interessante, eu respondi ela para mim mesmo e tá publicada no livro, inclusive, também. 15 anos de arte urbana. Por que eu fiquei aqui, né? Porque também tem essa pessoa, né? Porque Brasil, não sei o quê, melhor morar fora, tal. Naturalmente, eu fiz esses questionamentos também, né? Porque aqui a gente é limitado, sim, cara. Ainda mais no sul, dependendo do mercado que tu tá como arte urbana, ela é muito impactada pelo... Cara, sul, a economia é muito mais... É menos pujante do que São Paulo, Rio de Janeiro, sim, que fala o eixo Rio-São Paulo, né? É normal, isso para qualquer nicho, eu acho que é, né? Uhum. E eu fiz esse questionamento, mas um dia caiu a ficha por uma experiência, eu estava viajando para o Peru, e aí lá a gente conheceu um casal de senhores que tinham uma pousada, eles eram da Inglaterra, era um senhor e uma senhora. E, cara, a cidade lá em Cusco do Peru era também bem carente e tal. E eu perguntei para eles, por que vocês estão aqui? Por que vocês não estão na Inglaterra, que tem tudo do bom e do melhor? Vocês estão aqui, né, super seco lá, uma região super pobre. E aí eles responderam para mim assim, cara, que lá na Inglaterra a gente seria mais um casal de idosos lá, sentado. E aqui a gente pode fazer a diferença. Cara, essa frase me mexeu. Eu pensei, cara, eu vou ficar em Florianópolis. Por que eu não vou para Nova York, Barcelona? Poderia ter ido. Uhum. Cara, porque lá eu seria mais um. E aqui eu posso fazer a diferença, entendeu? Em Florianópolis precisa da gente aqui, né? A cidade onde a gente nasceu, a gente pode fazer a diferença na nossa região. E foi isso que me motivou, na verdade, aumentou o meu propósito maior de ficar aqui, sim, independente das limitações e claro, oportunidades, mas aqui a gente pode fazer a diferença. E foi por isso que eu fiquei mesmo, cara, conscientemente, empreendendo aqui, então investindo aqui na barbearia, investindo na arte, agora com tecnologia também, fazer questão de ficar aqui para fazer a diferença para a turma aí. Escrevendo livros também. Também, né, cara? Tem que contar, né, essa história, eu acho que compartilhar com a galera, eu acho que é legal. Muito massa, cara. Inclusive, ver que tu tem essa ligação forte com a ilha é muito bacana, né? Não é todo mundo que tem o orgulho atrelado a uma ação, né? Muitas é fácil, né? Todo mundo pode falar assim, não, mas eu amo o Brasil. Uhum. E aí, na primeira oportunidade que tem, já vai para fora, né? Então, ver que tu realmente, né, foi uma decisão consciente de ficar e, não, eu vou ficar e eu vou investir aqui, eu quero que aqui cresça, eu possa ajudar. Tem uma coisa legal que eu falei. Cara, caiu a ficha também, achei super bacana, porque como artista, né, indo nesses locais que poucas pessoas não têm, às vezes não vão por N motivos. Cara, fui todos os cantos da ilha, conheci muitas pessoas, conheci
a alma artística dessa cidade eu conheci, faço parte dela, tenho orgulho de dizer que conheci os, cara, artistas antigos, né, o Peninha, cara, que conheci o Franklin Cascais, consegui chegar, acessar coisas, destravar chaves secretas, né, da ilha, consegui, cara, fiquei muito feliz com isso. E aí quando eu descobri a tecnologia, que a gente ouve falar, quem não é da tecnologia, diz, cara, a tecnologia, tem umas empresas de tecnologia, não sei o que esses caras fazem, ninguém sabe o que o cara da tecnologia faz, né? E eu tinha essa curiosidade, eu sabia que era uma nova ilha a ser descoberta, a Ilha do Silício que fala, né? Sim. E poder ter entrado, cara, na startup, na Payface ali em 2020, 2021, cara, eu comecei a ver, cara, eu tô descobrindo a outra parte da ilha que eu não conhecia. Porque eu conhecia a ilha como empreendedor de serviço, conhecia como artista. E agora como essa nova ilha, cara, essa ilha do futuro, do presente que vai moldar o futuro, que a gente está mudando, para mim está sendo super legal. Estou me conectando mais com Florianópolis por estar vivendo esse universo que existe aqui, né? A gente estava na CAT, tem o Celta, a FAPESC, tem uma galera super legal, está sendo muito bacana. Tá me inspirando muito também como artista, conhecer essa outra faceta da nossa cidade aí. E que massa que ela te oportunizou, né? Todas essas facetas ali da ilha. Eu fiquei muito curioso, cara, como que você disse que te destravou umas chaves da ilha, assim, né? Cara, que massa, né? Essa visão. Teve alguma, assim, experiência que você viveu, Thiago, assim, nesse tempo que te fez também ter algum destravar mais específico que você falou ali? Porque eu fiquei assim, né? O que será que ele quis dizer com esse destravar, né? É que... tipo, informações que, cara, só quem tá muito envolvido... Coisas muito de bastidores, de grandes nomes da nossa cultura. Cara, mas vou dar um exemplo, umas coisas que eu brinco, né? Destravar, né? Do game, né? Destravei a última fase e tal. Cara, eu fiz o painel até conseguir ter a habilidade técnica de pintar um prédio. Até tu conseguir a viabilidade na nossa cidade. Porque a galera acha que foi a prefeitura que chama. Muito pelo contrário, né? Eu sempre propus o projeto. Até tu conseguir passar todas as barreiras burocráticas que existem. E conseguir informações sobre a vida do retratado ali, do Franklin. Cara, consegui fotos que só a família tinha, verdades que só a família conhecia, verdades que nem a família conhecia, coisas super legais, assim. E ficar amigo dos parentes do Franklin também, a sobrinha do Franklin ficou super amiga, a Raquel, o próprio Gui Amanezinho, o Diego Rita também, cara, a gente... tipo, tem uma foto do Frank, ele era fotógrafo também. Caramba. E eu tenho uma foto dele, com escrita da mão dele, que a sobrinha dele contou cases e tal. E eu consegui retratar coisas da vida dele que não estava aberta ainda ao público, né? Pouco se sabia que ele tinha Kombi, que ele usava Kombi, da esposa dele, a tia Beth, que ajudava ele, o próprio Peninha, cara, tive a oportunidade de conhecer ele em vida, faleceu infelizmente, e tu vê dessas pessoas falando contigo, pô, Thiago, tu é o cara que vai levar isso pra frente agora e tal, esse tipo de coisa eu considero destravar, assim, né, tu se envolver nesse nível com um tema que é tão sensível à nossa ilha, que é a magia, né, a Ilha da Magia e tal. Entre outras questões, a própria Antonieta também, o orgulho que é fazer esse painel, né, junto com as outras artistas, a Monique e a Tuane também. Então, enfim, essas coisas eu considero destravar, né? E na tecnologia, vamos ver até onde a gente consegue ir, né, turma? Vamos descobrir essas coisas aí. É muito massa porque a gente vê assim que essa frase que você falou deve ser super impactante pra ti, ouvir de tu mesmo falando isso, né? Assim, cara, agora você vai levar esse legado, né? Vamos dizer assim, essa história pra frente. Isso cara, emocionante, assim, né? Cara, bastante. É aquilo lá, quando tu decide que tu vai se dedicar a alguma coisa, né? E tu se doa muito, empreendedor direto, né? Eu tava lendo um livro recente até O Monge e o Executivo, né? Que é um clássico, tava lendo. E ele fala da doação, né? Como tu se doar é um grande ato de liderança. Do jeito certo, claro, né? Sim. E eu acho que ter esse retorno também é um retorno de tu conseguir exercer essa doação, esse trabalho, essa disciplina, esse processo, essa calma, né? Eu acho que inspira mesmo, cara. Então, se eu conseguir fazer num nicho específico, né, da arte, por que não, né, em outros segmentos, como em próprio empreendedorismo, que é o que ainda dá vontade de continuar conquistando mais aí. Que massa. E
parte de se doar, cara, eu acho, assim, eu gostei que você falou assim, né? Se doar do jeito certo. Porque isso eu imagino que não somente no empreendedorismo, mas em diversos, na arte deve existir muito isso, né? E tem até um livro também que é aquele... que tem 3 tipos de pessoas no mundo dos negócios, né? Que são os doadores, os tomadores e os equiparadores, né? Vamos dizer assim, que é o cara que, tipo assim, alguém fez um favor, ele vai lá e retribui. Esse é o que equipara, né? Uhum. Tem um doador, que é a pessoa que sempre vai se doar mais, porque ele, cara, eu quero ver o sucesso daquele cara, eu vou apostar porque eu quero que ele... E isso é, às vezes, da natureza da pessoa, né? Assim, e tem os tomadores, né? Que normalmente são as pessoas que estão ali tentando tomar o máximo de pessoas ali para fazer um trabalho para elas, alguma coisa nesse sentido. E ele fala, né, que nos 2 extremos do mundo dos negócios tem uma semelhança. Então ele olhava assim as estatísticas, né, e falava, pô, mas lá os maiores, vamos dizer, as pessoas com maior taxa de insucesso são doadores. E quando ele olhava a maior taxa de sucesso, também eram doadores. E é justamente essa diferença, né? Você conseguir se doar, mas do jeito certo, né? Como você falou. É uma diferença para quem está mais envolvido, quem já teve experiência em liderança, sabe a diferença, né? Tecnicamente falando, liderar tem várias facetas que precisam ser atendidas para tu conseguir ter um sucesso mesmo se doando, né? Então, tive a experiência desde a Caravela, né? A gente tinha time de 12 pessoas, foi avançando, a barbearia chegou a ter 20, se não me engano, 27 pessoas. Então, na Perfeitos consegui liderar o time também de design de produto. E mesmo assim, aprendi muito lá, tive grandes mentores de liderança. A própria Bruna Adriano, que é de People lá, fez um doutorado de liderança e aprendi muito com ela. E para hoje poder saber o que isso significa, né? Então, assim, se doar e permitir que teu time, né, teus liderados, que eu falava lá, pavimentar para o time poder rodar em cima bem, entregar o que é exigido do time, tem que performar, não dá para se doar sem performance, né? Sim. Então é muito bacana entender essa diferença, assim, é uma coisa que eu gosto bastante de estudar também. O que você acha, então, que seria algumas características fundamentais para um bom líder? Cara, para mim, pelo menos da forma como eu venho trabalhando e líderes que eu admiro, assim, cara, alinhamento de expectativa, não dá para cobrar algo que tu não deixou claro. Seria muito injusto chegar para uma pessoa e ela não sabe porque ela está sendo cobrada. Eu acredito que o líder ele tem que permitir que o liderado evolua no seu trabalho, porque nem todo mundo está pronto para exercer aquela tarefa. E tem que saber que se aquela pessoa é apta a entregar aquilo ou não. Se não for, tu pode criar um PDI, né, um plano de desenvolvimento individual para ir trabalhando ela. Então, calibrar bem a expectativa, né? Não dá para contratar um júnior e achar que ele vai entregar igual um sênior, e eu já vi isso acontecer demais, né? Cara, a nível... Assim, eu viria a nível tático, né? E nível estratégico. A nível estratégico, estão falando dos diretores, a galera mais alta das empresas, tem que estruturar uma galera tática, processos bons também, né, cara? Tem muita empresa que perde muito tempo em reunião, porque nem sabe do que não tem pauta a reunião, não tem nenhum processo para fazer a reunião. Então, começa lá em cima. Então, eu acredito muito... Cara, frase assim, né? Processos, né? De ser muito claro. Claro, as ferramentas de trabalho permitir isso, né? Para mais eficiência, a gente fala, pô, o time tem que entregar, o time não está conseguindo, às vezes está faltando uma ferramenta, está faltando um processo e tal. Sim. Permitir isso com o time. E essa questão de lidar com as pessoas, né, cara? Eu acredito que com respeito, mas com a firmeza do líder ali, mas com paciência e tal, a coisa entrega mesmo. Se comunicar bem, cara, eu acho que uma das coisas que eu vi recente que mais dá um impacto negativo, e não só em empresas, mas em relacionamentos como um todo, é a comunicação, cara. Quando as pessoas não sabem o que estão comunicando, ou não se prepararam para se comunicar, nossa, a coisa sai do eixo rapidinho, assim. Então, acho que um líder ele tem que saber estudar muito comunicação e saber controlar os seus processos, suas métricas ali para tomar a decisão, porque sem dados
quem ganha é a hierarquia, né? O achismo ali. Então, eu não sei se eu respondi direito, mas eu acho que é um conjunto de entendimentos, assim. E comunicação tem muito a ver com você conseguir comunicar para aquele público também, Exato. né? O nível de entendimento que ele tem naquela demanda, do nível de consciência que ele tem daquele problema. Exatamente. Não adianta também você tentar, pô, mas por que você não fez XYZ? E o cara, pô, mas eu nem sabia que existe esse contexto por trás da demanda. Eu pensava que era só um... O cara usar nível de exigência de comunicação de C-level com a galera que é analista. Sim. Tipo, vai ter um gap ali, não dá pra exigir, né? Que a pessoa pegue aquilo na hora, assim, né? Então, o líder tem que se adaptar também e saber fazer transitar, né? Eu trabalhei muito, como não estava como a nível diretor, ou C-level, algo que eu almejo, sim, estudar para poder chegar no nível desse. Mas tu tá no meio do caminho ali, cara, tu ser o tático, tu é o gerente, tu é o head ali, tu tem que saber traduzir muito. Fala que as duas pontas, né? Traduzir o que vem do estratégico, né? E filtrar para passar para o operacional, e do operacional filtrar e passar para o estratégico. Então, acho que foi um case bem bacana também de linguagens corporativas, né? Acho super legal. Fica meio que de tradutor ali, né? No meio do processo. Exatamente. Muito bacana. Qual que foi a maior dificuldade que tu teve com experiência, assim, em liderança, Thiago? Cara, eu acho que a minha maior dificuldade foi entender minhas limitações, cara. Bacana. Então, eu me comportava de uma maneira que eu achava que estava correta, e hoje eu vejo que, nossa, velho, tava vacilando. Minha própria comunicação, meus vícios de comunicação também, eu demorei um pouco para entender, assim. Que cara, gerenciamento de conflitos, né? Sim. Faz total parte do dia a dia. Eu gosto muito da frase eu acho que é do Jobs, cara, do Steve Jobs. Ele fala que as pessoas na empresa têm que virar pedras polidas, cara. Joga 2 pedras na máquina de lavar louça, lavar roupa, elas vão ficar se batendo, Sim. até que uma hora os dois estão polidos. E é natural esses atritos, né? Ao longo do dia a dia de trabalho, acontece um monte de coisa. E tu perder a calma por causa disso, não é o correto, cara. E com o tempo, depois de entrar em tantas situações de conflitos, não conflitos de pessoais, mas conflitos de negócio, eu fui entendendo que é comum. Então, tu se comporta com mais calma, tu entende o foco do problema. Faltou um hard stop aqui, faltou uma pauta, faltou um processo, faltou uma comunicação assertiva aqui, foi uma comunicação agressiva, entendeu? Não fez um alinhamento antes com a equipe. Então, eu acho que esse foi o mais doloroso, porque eu cometi muitos erros nessa parte. Todos foram sanados, assim, e eu consegui evoluir bastante. É uma coisa que eu tenho bastante orgulho, mas foi difícil cair a ficha, assim, né? Sim. Como a comunicação de metodologias ágeis de pessoas múltiplas, né, cara? Times diversos, de diferentes cidades e, cara, com visões completamente diferentes. Foi mais difícil. Mas foi bem legal aprender, cair essa ficha, assim, também. Bacana demais. Acredito que, tanto como empreendedor quanto artista, você já contratou várias pessoas aí durante toda essa jornada. O que você considera ideal para uma pessoa quando você vai contratar? A partir de cultura? Cara, sim. O fit cultural é essencial, assim, cara. Porque no momento que tu consegue exercer uma boa liderança, tu entende que tu vai contratar uma pessoa num job description ali, né? Que, cara, tem uma definição bem clara que ele vai fazer e tu tem tempo para trabalhar essa pessoa para ela evoluir. Tu sabe que técnica se aprende, né? Se tu é um bom líder, tu sabe que tu vai pegar aquela pessoa e vai desenvolver ela tranquilo, assim. O fit cultural eu acho que é o essencial ali. O onboarding também, né? Dá tempo. Porque tem gente que contrata, cara, quer que a pessoa já chegue já performando, né? Sim. E na tecnologia, independente do cargo ali, não é bem assim. Tem um tempo para a pessoa entender, solidificar, se adaptar e tal, para começar a entregar. Então, eu acho que o fit cultural, claro que a pessoa tem que ter a técnica mínima ali, mas eu acho que o fit cultural é um dos mais importantes, cara. A pessoa, essas qualidades mais de relacionamento, de comunicação, de resiliência, que a gente estava falando antes, né? E como é que ela se comporta em situações estressantes, se ela é a pessoa que dá o tapa na mesa, ou se ela é a pessoa que concilia. Eu acho que conseguir identificar esses pontos é o que eu vejo que é o mais importante, assim. E por isso que a gente tem que valorizar o profissional do RH, né? Porque Total. como que ele vê
tudo isso, né, cara? Isso que é um trabalho a ser admirado. Por exemplo, quando você falou ali, né, de situações estressantes, a gente estava até comentando, né, a história de como eu e o Rafa a gente se conheceu, que foi sim. Total. nas competições de empreendedorismo, onde a gente ficou, assim, 2, 3 dias virados, sem dormir, comendo mal e focado em uma única tarefa, né? Então, Com o corpo e a mente estressado, né? Ali é o máximo. Isso. Então, cara, se esse cara não pirou até aqui, ele aguenta pressão. Então, pode ser um bom sócio ali pra gente criar negócio junto, né? Porque isso é um das... No empreendedorismo, né? É fundamental que a pessoa aguente pressão. De todo Total. jeito, em todo momento ali é uma questão de você saber lidar com o próprio estresse, né? Às vezes é uma questão de você saber o quanto de risco você é capaz de tomar. Sim. Então... E dormir tranquilo, né? E dormir tranquilo. E saber que tem que ter essa resiliência. A gente fala também na escassez, tem que ter um estresse no trabalho ali mínimo para a pessoa poder sair também conseguir entregar um pouco mais. Eu acho que é bom manter essa régua. Claro que é dosada, não dá para ficar Sim. um mês nesse cenário que vocês estavam, né? Ela não é sustentável, mas realmente preparar o time e a galera de que eventualmente essas ocasiões vão ser necessárias. E é por isso que às vezes que é uma empresa mais jovem, uma empresa mais dinâmica, como uma startup e tal. É uma das coisas que eu percebi também é preparar a galera para cenários incertos, né, cara? Sim. Que tem ramos e ramos do empreendedorismo. Tu pode trabalhar numa indústria que tem suas incertezas, mas tende a ser um trabalho muito mais contínuo ali. Ou tu contratar uma galera para cenários incertos e às vezes com picos de pressão que podem oscilar, ou de demandas que podem oscilar, né? Um Arum ali bugou tudo, o software travou, cara, o cliente tá ligando, não, acabou o meu horário, eu vou embora. Não dá, né, cara? Total. Então, Exatamente. eu acho que esse perfil é bom, mas também é legal encontrar gente assim também e líderes que entendem isso também. É bacana. Sim. E eu acho que isso daí é fundamental no próprio autoconhecimento também ali, né? Da pessoa que tá entrando e decidindo qual mundo trafegar, né? Cara, se eu sou uma pessoa que eu não gosto desse ambiente de incertezas, de variações, de novas possibilidades, e aí é onde a gente entra, né? Que o empreendedorismo ele é muito criativo, principalmente em setores que são mais abertos, né? A oportunidades que vão se surgindo ali cada vez mais. Se você é uma pessoa que ela é muito inflexível, ela acaba não se adaptando tanto, né? Então é muito do autoconhecimento, porque aí ela não vai se adaptar, ela não vai se sentir bem no ambiente e às vezes não vai também entregar o resultado que aquele ambiente está pedindo para ela, né? Eles chamam... Estava lendo um livro, recomendação do Felipe Roman, CEO da Exact Sales, que é a inovação radical. Esqueci o nome do autor agora. Mas ele fala desse intraempreendedores, né? Que essas pessoas que estão acostumados, gostam desse cenário. E beleza, elas se dão bem em áreas inovadoras, para inovação, né? Discovery, cara, vão atrás do mercado. Guinam de direção, né? Dá cavalinho de pau mais rápido, né? Porque o mercado às vezes muda da água pro vinho. E se a pessoa não tem, beleza. Tem gente que não vai se adaptar mesmo. Ela pode ficar em cargos ou áreas que é mais previsível, né? Sim. Tem um nível maior de previsibilidade e tal. Então, tem que saber que isso existe, né? Adaptar o perfil, a vaga ali. Mas só falando também do poder do RH, cara, privilégio ter vivenciado o RH, o time de people ali da Payface, que me abriu a mente 1000%, assim, cara. Incrível. Porque inovação se faz com pessoas, né, cara? Sim. Então, empresa também, incrível. Muito legal o aprendizado. Isso que você falou é um ponto que eu acho super relevante, que muitas vezes as pessoas não veem dessa maneira. Mas qualquer grande empresa é composta de milhares de empreendedores, né? De intraempreendedores, pessoas que estão ali dentro da operação e falam, cara, não, tive uma ideia. Pô, vou fazer agora sim, vou fazer assado. Pô, eu vi aqui que tem esse processo repetitivo, vou aprender a automatizar isso daqui para me criar de uma maneira, porque ele tem o perfil e ele vai ser absorvido e vai ter a oportunidade de expressar isso que faz parte dele, né? Permitir, né, que haja inovação dentro dos processos da empresa, né? Melhorias contínuas, eficiências, que vêm justamente da galera que está vivenciando aquilo ali. E dependendo da estrutura corporativa, até que fala, né? A inovação, ela vem estrutural também. Se não é permitido isso, cara, aí tu trava.
tem que permitir, né, Total. que a empresa faça esse tipo de mudança, né? De todas as áreas, né? Aham. Percebi na sua fala que você lê alguns livros já. Queria que você indicasse 3 pra nós aí, que acho que mais mexeu com a sua vida ali, com seus pensamentos. Cara, inovação radical é incrível. Aham. Tem que pegar aqui eu acho que esse é muito bom. Eu queria recomendar também, cara, qual que é o nome do... Ah, não, desculpa, lembrei aqui, que o cara pediu na hora. Cara, eu tô lendo, que pra mim fez muita diferença também, e é um ramo que eu tava envolvido, porque a arte urbana tem alto valor agregado, Sim. que é o spin selling para vendas de alto padrão, ali, de alto valor, cara. Animal, assim, como é que eu não li isso antes? Mas já fazia isso de maneira, né, natural, enfim. Então, vendas, né, cara? Acho que vendas é a alma de todo negócio. É inovação radical. E, pô, vou ficar devendo terceiro, será, cara? O teu, né? Eu ia falar isso também. Não, mas o meu é só a história, né? Tanto que eu falo do meu, depois que eu terminei de escrever, eu vi que eu não era mais o cara que já Começou tinha, a escrever. era um novo ciclo. Então, assim, é legal para quem quiser conhecer mais da arte urbana da cidade. Aham. Mas, cara, o que eu tô lendo também, o Monge Executivo ajuda bastante a nível de liderança ali. Eu acho que Bom demais. que é bem legal. Massa. Esses 3 aí. Tiago, a gente costuma fazer uma pergunta aqui, quando a gente vai se encaminhando ali pro final do podcast. Cara, olhando toda a tua trajetória, né? Como empreendedor, como artista e também como pessoa, né? Que tá sempre ali trafegando por todas as esferas, né? Cara, o que você diria pro seu eu lá do início? Assim, aquele eu lá de 12 anos, sabe? Aquela pessoa que tava no começo da vida do Tiago, assim. Cara, falar em investimento não pode, né? Nossa, investe aqui que... Bota tudo na Bitcoin lá, compra... Não, nem Bitcoin, ia pra ação melhor mesmo, mais sólida aí. Mas, cara, eu acho que eu teria estudado mais a questão da liderança e do empreendedorismo, porque... Beleza, tu ter a índole, cara, mas tu cometer um monte de erros, de certa forma, hoje olhando, cara, meio básicos, se tu parasse realmente fazer uma especialização e tal, Sim. talvez tivesse ajudado. Mas, assim, eu acho que a parte de liderança e gestão profissional, eu já teria ter caído a ficha em mim, cara. Eu acho que eu gosto de ser empresário, tenho que estudar essa parada, né? Uhum. Então, demorou um pouco. Acho que eu fiquei muito tempo focado no processo da arte. Eu sempre fui... Arte parece que não, né? Sim. Mas se parar para analisar, é operacional. Se eu tô pintando um quadro, porra, eu sou um operacional. Caramba, Eu fiquei verdade. muito tempo fissurado, porque eu sempre curti. E aí eu deixei de estudar algumas áreas que eu já tinha o perfil. Então, eu acho que só isso. Mas, cara, dá uma estudada que tu curte isso aí, cara. Tudo que tu gosta, tu estuda, pô. Por que não estudou isso aí? Foi muito empírico, né? Mas não deixa de ser uma forma de aprendizado. Levar também umas porradas, o cara aprende. Mas eu teria estudado um pouquinho mais, assim, porque é fascinante. Todas as áreas que compõem uma empresa de sucesso, né? Eu acho que é isso. Eu acho que teria estudado um pouco mais. Então, estudado a arte do empreendedorismo aí seria uma das... Cara, essa frase, inclusive, eu usei recente, cara. Eu tava dando um curso de empreendedorismo para artista. E aí tem muito essa barreira, né, cara? O artista, pô, empresário, como assim, velho? Eu falei, não, mas aí tem alguns autores que falam que empreender é uma arte, né? Sim. Eu falei, bom, metade dessa frase eu já consigo. Eu já sou artista, então por que não, né? Então realmente eu tô mais fascinado com a arte de empreender agora do que na arte plástica como um todo, assim, mas... Que massa, Thiago. Legal. Isso me motiva. Já se encaminhando pro final, então, a gente queria te dar um presente aqui. Opa, coisa boa. Pô, aí, ó, cara. Eu achei que o cafezinho já era... Pô, obrigado. Fechou. Coisa linda. É pra abrir aqui, fica à vontade. Presente agora. Coisa linda, pô. Tem um... Caramba, hein? Espero que tu curta, né? Um vinhozinho, claro. Pô, com certeza. Obrigado aí. Obrigado, vinhozinho aqui top, hein, turma? Legal, cara. Coisa boa. Então, pessoal,
Thiago, primeiramente... Aí eu tenho que dar o livro agora de arte pra você. Vou presentear vocês com o livro, então. Vocês pediram. Olha aí, hein? boa. Vamos lá ainda. Thiago, muito obrigado por ter vindo aí hoje. A gente fica muito feliz aí de estar contribuindo também com o sucesso do teu Total. projeto, tá podendo fazer parte, né, dessa história aí de sucesso que é o Thiago Empreendedor. E, cara, obrigado por ter vindo, sem muitas firulas, né? Só agradecer mesmo. E, Rafa, quer fazer o encerramento de hoje aí com a gente? Pode ser. Antes, né? Thiago, deixa também o teu recado. A câmera tá aberta ali para te deixar as redes sociais, como que o pessoal pode te encontrar. Turma, então um prazer aí, obrigado pela oportunidade de poder falar dessa vertente que estava um pouquinho escondida do empreendedorismo, mas ela está vindo agora aí. Então, se quiser conhecer mais do meu trabalho, tem no LinkedIn Thiago Furtado, que é esse lado do cérebro, e Thiago Valde é esse que está no Instagram, Thiago Valde, se quiserem ver sobre arte, empreendedorismo também. Estou super aberto a conversar, tá? Valeu, turma. Boa. Fechou então, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Acompanhem que a cada 15 dias a gente posta um episódio novo. Então, logo sai o próximo. Um abraço aí para todo mundo. Valeu, pessoal.